Olá, boa noite. STF forma maioria para manter permissão de nomeação de parentes para cargos políticos. Trump diz que Estados Unidos vão realizar ação terrestre contra cartéis. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. A votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 só vai acontecer em novembro, com 5 meses de atraso. Vamos a Brasília conversar com a Jaqueline Frison, que tem a explicação para a gente. Oi, Jaque, boa noite. O que aconteceu? Oi, Cris. Muito boa noite para você e para todos. O Congresso adiou mais uma vez essa votação da LDO, só que dessa vez o adiamento foi um pedido do próprio governo. O Executivo pediu mais tempo para poder ajustar o projeto. O Ministério da Fazenda agora vai ter que encontrar uma alternativa para cumprir a meta fiscal, já que a decisão do Congresso de não aumentar a taxação sobre as apostas e também investimentos retirou cerca de 35 bilhões de reais do caixa do próximo ano. Cortes de gastos e revisão de desonerações podem ser alternativa. Segundo o líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolph Rodrigues, presidente da Comissão Mista de Orçamento, o senador Efraim Filho afirmou o seguinte, que o governo e o Congresso conversam em busca de um acordo. Só que o atraso na votação dessa LDO pode atrapalhar a aprovação do orçamento de 2026 até dezembro. Já o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse o seguinte, que vai fazer um esforço concentrado para votar na próxima semana o projeto de corte de gastos que o governo deve enviar ao Congresso. Cris. Obrigada, Jaque. Começa a circular em Brasília e no mercado a possibilidade da equipe econômica recuar da meta de superávit de 0,25% do PIB para o ano que vem, diante da impossibilidade de apontar novas fontes de recursos. Ao contrário do anunciado pelo governo, logo após a derrota na MP alternativa ao IMF, a equipe econômica ainda não apontou fontes permanentes para compensar a perda de cerca de 30 bilhões de reais na arrecadação. Essa questão também atrasa a votação do Senado da lei que isenta do imposto de renda quem ganha até 5 mil reais. O Senado espera que o governo indique como vai compensar a renúncia fiscal, que também está na casa dos 30 bi. A proposta continua parada no Senado 3 semanas depois que a Câmara aprovou a isenção. O projeto foi aprovado pelos deputados no dia 1º de outubro. Desde então, a proposta está com o Senado Federal, que espera uma indicação do Ministério da Fazenda de como vai ser compensada a perda de arrecadação. Segundo a consultoria do Senado, o impacto no orçamento vai ser de 30 bilhões de reais por ano. A proposta do governo prevê compensar com a taxação de pessoas com ganhos acima de 600 mil reais por ano. Também inclui a tributação sobre lucros, dividendos e títulos públicos, que hoje são isentos. Mas a Câmara alterou parte dessas medidas. E, segundo a Confederação Nacional dos Municípios, essas compensações são insuficientes para cobrir a perda com a isenção do imposto de renda. O relator da proposta no Senado cobrou explicações do governo e disse que quer votar a isenção na semana que vem. O ministro da Fazenda já esteve aqui, o secretário da Receita Barreirinhas algumas vezes, pelo menos 3 vezes esteve no meu gabinete, ficou de disponibilizar os números. A Fazenda precisa pelo menos colaborar para informar a população do que eventualmente está sendo feito. Sob pena de nós, quando chegarmos em março, fevereiro, ficarmos fazendo o que fizemos ontem, votando autorização de despesa fora do arcabouço fiscal. Procurado, o Ministério da Fazenda preferiu não se manifestar. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que os estados, municípios e o Distrito Federal passem a adotar as mesmas regras de transparência, rastreabilidade aplicadas às emendas parlamentares federais. Entre as medidas, a identificação do destino final de cada recurso.
Dino decidiu que o Ministério Público de Contas e os tribunais de contas locais estabeleçam um modelo de transparência para a divulgação desses recursos até o início do ano que vem. Segundo o ministro, a partir de 2026, só poderão ser liberadas as transferências de valores nos locais onde o sistema já estiver em operação. A CPI mista do INSS ouviu um ex-procurador-geral do Instituto e a mulher dele. Eles são suspeitos de envolvimento nos desvios ilegais de aposentadorias e pensões. A primeira a ser ouvida foi a médica Thaisa Hoffmann Jonasson. Ela é mulher do ex-procurador-geral do INSS, Virgílio de Oliveira Filho. Pelas 3 empresas da médica passaram cerca de 15 milhões de reais. A maior parte dos recursos teve como origem empresas de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. A outra parte veio de associações suspeitas. Os investigadores acreditam que o dinheiro seja propina pela atuação criminosa do ex-procurador-geral do INSS. Uma grande oportunidade de mostrar que não foi propina através do seu marido como procurador-geral do INSS. Eu prestei o meu trabalho, a verdade vai aparecer. Sim, senhora. Eu tenho documentos comprobatórios. Depois foi a vez de Virgílio de Oliveira Filho. O ex-procurador-geral do INSS é um dos principais alvos da investigação. Ele foi questionado sobre o aumento do número de acordos com associações suspeitas e o volume de recursos repassados às empresas da mulher, mas preferiu ficar em silêncio. Também foi perguntado sobre uma reunião no Ministério da Previdência com o Careca do INSS e Volney Queiroz, atual ministro da Previdência, que na época era secretário executivo da pasta. O senhor ministro da Previdência precisa vir aqui explicar porque o assessor 50 mil reais do Careca do INSS no mesmo período da reunião. O atual ministro da Previdência tem batom na cueca e precisa explicar isso aqui. A reportagem procurou o ministro Volney Queiroz, mas ele não se manifestou. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para autorizar a indicação de parentes a cargos políticos, desde que a qualificação técnica seja comprovada. Esses cargos incluem, por exemplo, os secretários estaduais e municipais. A votação está em 6-1. O julgamento vai ser retomado na semana que vem. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu ajuda ao governo dos Estados Unidos para intimar o jornalista Paulo Figueiredo no processo da tentativa de golpe de Estado. Figueiredo mora nos Estados Unidos há cerca de 10 anos e é denunciado por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Após a intimação, o influenciador terá 15 dias para apresentar defesa. No início da sessão plenária do Supremo desta quinta-feira, o presidente da Corte, ministro Edson Fachin, parabenizou o colega Dias Toffoli, que completa 16 anos no STF. Fachin ressaltou a experiência de Toffoli na advocacia pública e privada e relembrou que o ministro foi magistrado mais jovem a presidir a Suprema Corte. Dias Toffoli reagiu com emoção à homenagem. Só nós que sentamos nessas cadeiras temos a dimensão dela. E é com muito orgulho que agora também me emociono lembrando do meu predecessor, o ministro Sepúlveda Pertence, querida Carmen, que foi amiga de vida dele, e honrar essa cadeira. Espero que tenham honrado e quero continuar honrando. O Banco Nacional do Desenvolvimento, o BNDES, já liberou mais de 5 bilhões de reais para ajudar empresas afetadas pelo tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos. Vamos ao Rio de Janeiro com o Leonardo Arque, que tem os detalhes. Olá, Léo, boa noite.
Oi, Cris, boa noite para você, boa noite a todos. Segundo o BNDES, foram feitas mais de 371 operações. Quase 3 bilhões de reais foram destinados à linha de capital de giro voltada a despesas operacionais. Outros 2,39 bilhões na linha de giro de diversificação, que apoia a busca por novos mercados de exportação. E mais de 52 bilhões de reais na linha de bens de capital. Agora, a maior parte das aprovações foi para empresas da indústria de transformação. O restante foi destinado a empresas dos setores de comércio e serviços, agropecuária e indústria extrativa. Ao todo, foram protocolados 470 pedidos de crédito. O Plano Brasil Soberano foi criado para reduzir os impactos das tarifas de importação sobre os produtos brasileiros do governo americano. Cris. Obrigada, Léo. O presidente Lula afirmou que vai disputar a reeleição no ano que vem. A declaração foi dada durante visita à Indonésia. Lula foi recebido com honras de chefe de Estado pelo presidente Prabowo Subianto. A cerimônia no Palácio do Governo, na capital Jacarta, foi seguida de uma reunião fechada entre os dois presidentes. O encontro aqui na sede do governo indonésio reforça a relação entre os dois países que querem estar mais próximos. A Indonésia, a maior potência do Sudeste Asiático e nova integrante do BRICS, o bloco que reúne as principais economias emergentes, é considerada pelo Brasil uma parceira estratégica nas relações com a região. Em discurso, o presidente Lula confirmou que é candidato à reeleição. Nós ainda vamos nos encontrar muitas vezes. Esse meu mandato só termina em 2026, no final do ano. Mas eu estou preparado para disputar outras eleições e tentar fazer com que a relação entre Indonésia e Brasil traga mais empresários brasileiros para visitar a Indonésia. Com grandes chances de um encontro com Donald Trump nos próximos dias, Lula voltou a defender o multilateralismo e o comércio internacional com moedas locais, proposta que contraria o presidente americano. Nós queremos comércio livre. E mais ainda, tanto a Indonésia quanto o Brasil têm interesse em discutir a possibilidade de comercialização entre nós dois ser com as nossas moedas. O presidente ainda participou de um fórum que reuniu mais de 100 empresários dos dois países. Amanhã, ainda em Jacarta, Lula visita a sede da ASEAN, grupo que reúne nações do Sudeste Asiático. Depois, segue para a Malásia. E à noite, o presidente Lula participou de um banquete em homenagem ao seu aniversário. Lula completa 80 anos na semana que vem. O Tribunal de Contas da União aprovou um acordo para o reassentamento de famílias afetadas pela construção do Anel Viário de Belo Horizonte. Então, vamos à capital mineira ao vivo com a Gisele Ferreira. Oi, Gisele, boa noite. Boa noite, Cris. Este acordo prevê o aumento de 630 para 2.000 o número de famílias que devem ser reassentadas. E também garante a retomada das obras de modernização e duplicação da BR-381 no trecho do anel rodoviário de Belo Horizonte. O acordo foi firmado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a Prefeitura da capital mineira e a Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte. O TCU determinou também que o município apresente em até 30 dias um relatório detalhado sobre o andamento das medidas para aprovar a viabilidade técnica e o licenciamento ambiental do local para onde serão mandadas as famílias. Cris? Obrigada, Gisele. Em menos de 2 meses, um dos principais cartões postais de Belo Horizonte vai ser navegável. A Lagoa da Pampulha vai voltar a receber barcos de passeio turístico.
Desde 1968, atividades aquáticas estavam proibidas por causa dos índices de poluição. Mas agora, monitoramentos da Prefeitura apontam que a água apresenta indicadores de qualidade que variam de bom a ótimo. Os dados garantem segurança para as atividades previstas. Os passeios serão feitos em embarcações do tipo catamarã, com capacidade para 30 passageiros sentados. E está previsto um projeto piloto de 3 meses, em que vão ser oferecidos passeios de quinta a domingo, com 1 hora de duração e 3 saídas diárias. Neste período, os ingressos serão gratuitos e disponibilizados pela internet. Mais uma vítima que estava internada por intoxicação com metanol morreu na Grande São Paulo. A Rani Oliveira tem as informações. Olá, Rani, boa noite. Boa noite, Cris. A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo deve confirmar nas próximas horas a 8ª morte por intoxicação por metanol no estado. A vítima é Rafael Anjos Martins, de 28 anos, que estava internado há mais de 50 dias em coma, após consumir bebida contaminada em uma adega na zona sul da capital. A mãe do jovem confirmou a morte por meio de uma rede social. Segundo o último boletim da Secretaria de Saúde, são 42 casos confirmados e 7 mortes. Outros 18 casos seguem em investigação. Essa nova morte deve entrar para o balanço oficial ainda nesta sexta-feira. Cris? Obrigada, Rani. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica abriu a primeira investigação contra uma casa de apostas online. O órgão vai apurar supostas ilegalidades na 7K Bet, patrocinadora do Santos Futebol Clube. O CAD vai investigar se a Casa de Apostas e o Santos cometeram infrações contra a ordem econômica. No despacho assinado por Alexandre Barreto de Souza, superintendente-geral do CAD, a instauração do procedimento preparatório é para apurar se houve limitação de acesso a ingressos com possível venda casada, além de outras infrações que podem ser averiguadas. O Santos e a 7K Bet teriam feito uma promoção na venda de ingressos para o jogo contra o Corinthians, semana passada na Vila Belmiro. Torcedores poderiam ter direito ao ingresso se apostassem pelo menos R$ 70 no site da Casa de Apostas. Nessa primeira etapa, o CAD analisa se cabe ou não a abertura de uma investigação do Conselho contra o Santos e a Casa de Apostas. Em caso positivo, vai ser aberto um inquérito administrativo com a coleta de provas e abertura de um prazo para que os envolvidos enviem a defesa. A investigação pode ser arquivada ou seguir para julgamento no Tribunal do CAD. Em nota, o Santos Futebol Clube diz que acompanha com atenção as ações do Ministério da Fazenda e que já solicitou informações à 7K. Reafirmou ainda o compromisso da gestão com a transparência e integridade. Também em nota, a Ana Gaming, que representa a 7K Bet, afirmou que a ação mencionada foi direcionada apenas a clientes cadastrados dentro dos parâmetros legais do setor e que atua de forma ética e transparente, com total respeito à legislação brasileira. Um técnico e um jogador da Liga Americana de Basquete foram presos em uma operação contra jogos e apostas ilegais. O chefe do FBI revelou que mais de 30 pessoas foram detidas em 2 investigações. Estamos falando de dezenas de milhões de dólares em fraudes, afirmou Kash Patel, diretor do FBI. Entre os detidos está o jogador do Miami Heat, Terry Rozier. Ele teria fornecido informações privilegiadas a apostadores. O procurador Joseph Nocella Jr. definiu o caso como um dos mais corruptos da história do esporte. Os outros alvos foram detidos por fraudes envolvendo jogos de pôquer. É o caso do treinador do Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, que integra a lista dos maiores nomes da história do basquete. Os crimes ocorriam em estabelecimentos protegidos por integrantes da máfia italiana. Agentes do FBI, a Polícia Federal Americana, alegam que durante 4 anos, casas de jogos na cidade de Nova York usavam alta tecnologia para trapacear. Câmeras liam as cartas e repassavam as informações para jogadores que faziam parte do esquema. O ex-jogador Damon Jones foi acusado nas 2 investigações. Ele teria dito a apostadores que o amigo, LeBron James, astro do basquete mundial, não jogaria uma partida em 2023. O jogador do Los Angeles Lakers não tem relação com os crimes. O brasileiro Thiago Splitter vai assumir o comando de Portland como técnico interino.
A Receita Federal iniciou nesta semana uma operação em todo o país para combater a venda de produtos contrabandeados. Nesta quinta-feira, os agentes apreenderam tablets e celulares que estavam escondidos em um carro na BR-277, em Bom Jesus, no Paraná. Os produtos estavam sendo levados para Foz do Iguaçu. Também na rodovia, outro veículo que transportava eletrônicos foi fiscalizado. Além de itens no porta-malas, os agentes encontraram celulares escondidos. Em Londrina, a equipe da Receita abordou 5 ônibus. Na ação, foram encontrados cerca de $100 mil em dinheiro e 165 canetas emagrecedoras, escondidas no corpo de um passageiro. 2 presos foram encaminhados à Polícia Federal. E um dos grandes desafios da polícia é justamente barrar o contrabando na fronteira com o Paraguai. O caminhão foi encontrado em uma estrada de terra de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, perto da fronteira com o Paraguai. O motorista tentava evitar a fiscalização. Os agentes encontraram mais de 10 mil pacotes de cigarros paraguaios que são proibidos no Brasil. O motorista escapou. Do alto, o helicóptero do Departamento de Operações de Fronteira monitora os principais acessos ao país vizinho. Neste flagrante, um comboio com 17 carros foi barrado pelos policiais. 14 pessoas foram presas, 2 conseguiram fugir. Segundo a polícia, depois dos cigarros, o agrotóxico tem sido o produto mais contrabandeado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, dos defensivos agrícolas contrabandeados, a maior parte entra pela fronteira com o Paraguai. O volume apreendido até agora é quase 3 vezes maior do que o registrado em todo o ano passado. Nós falamos que o crime organizado ele está inserido em tudo que gera lucro para ele, né? E o crime do contrabando de produtos também ele gera bastante recurso financeiro para o crime organizado. Um homem foi preso por tentar furtar combustível de um oleoduto da Petrobras no interior de São Paulo. O crime foi na divisa das cidades de Orlândia e Sales Oliveira. Houve vazamento de gasolina que jorrou a vários metros de altura, com risco de explosão e contaminação ambiental. Equipes dos bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar e técnicos da Petrobras atuaram no local. Segundo a polícia, uma quadrilha e um caminhão roubado foi até a área para furar os canos. Os criminosos foram surpreendidos por seguranças de uma fazenda e fugiram. O veículo usado por eles foi abandonado. Um suspeito foi preso e confessou o crime. A Transpetro ainda não se manifestou. Está em operação o maior data center do Nordeste. O complexo foi inaugurado nesta quinta-feira, no Ceará, e foi projetado para atender às demandas por processamento e armazenamento de grandes volumes de dados. Com 20 megawatts de potência e 10 salas de dados, o complexo ocupa 13 mil metros quadrados e funciona sem interrupção, garantindo alta disponibilidade e segurança digital. Temos uma vantagem competitiva única para o Brasil, uma situação privilegiada, temos energia em abundância, com preços competitivos. Ela é uma energia limpa. A inauguração contou com a presença do ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, que destacou as ações do governo federal para estimular o setor de tecnologia. Entre elas, o REDATA, Regime Especial de Tributação para Serviços de Data Center, criado em setembro por meio de medida provisória assinada pelo presidente Lula. A MP do REDATA é um exemplo dessa iniciativa que o governo está apoiando para atrair esses investimentos, muito importante para a transformação digital e para a ampliação da inclusão digital também. Além de aumentar a capacidade de processamento de dados, o novo complexo deve tornar o Nordeste mais competitivo, estimulando a instalação de empresas de tecnologia e a geração de empregos no setor. Vai atrair ainda mais investidores que acreditam na infraestrutura tecnológica do Ceará por estar pronta, tá? Como também a chegada de novos cabos. Depois de 3 dias de chuva forte, a preocupação em Salvador é com os deslizamentos de terra. Sirenes de alerta foram acionadas em 13 comunidades. Os estragos depois de 72 horas de chuvas podem ser vistos em toda a capital baiana. Este parque praticamente desapareceu debaixo d'água.
Este restaurante, que fica em um ponto turístico, foi invadido pelas ondas. O serviço foi suspenso. A cobertura de alumínio desta casa foi arrastada pela ventania. Em 3 dias, foram registrados mais de 240 milímetros de chuva. Isso já é quase 3 vezes mais do que a média prevista para todo o mês de outubro. As rajadas de vento chegaram a 75 quilômetros por hora. Ao menos 40 árvores caíram. Esta, centenária, bloqueou a rua. Outra caiu próximo à entrada de uma escola municipal. Este barulho foi ouvido em várias comunidades da periferia de Salvador e indica risco de deslizamento de terra. Ao todo, 13 sirenes foram acionadas pela Defesa Civil. A previsão é que a chuva diminua nos próximos dias. A frente fria que atinge a faixa litorânea da Bahia desde o começo da semana está se afastando. Mas nas áreas de risco, como esta aqui, a preocupação é com o solo encharcado. Há risco de deslizamentos de terra nas próximas horas. A Defesa Civil diz que monitora a situação. A Casa de Maria é uma das que estão ameaçadas nesta comunidade. Estou nessa situação ali, desce água e eu tenho esses netos, fico morrendo de medo. Vamos aos destaques internacionais. Há 3 dias das eleições legislativas na Argentina, o presidente Javier Milei nomeou Pablo Quirno como novo ministro das Relações Exteriores. Pablo Quirno é economista com trajetória em mercados internacionais. O governo indicou que a nova estratégia de representação externa busca articular diplomacia e economia em um momento de grande mudança para o executivo argentino. O governo russo classificou como ato de guerra o pacote de sanções dos Estados Unidos. As medidas atingem diretamente 2 petrolíferas russas que tiveram bens congelados e estão proibidas de fazer negócios com empresas americanas. As sanções afetam um dos principais setores da economia russa e fizeram o preço do petróleo subir mais de 5% no mercado internacional. Moscou disse que pretende tomar medidas proporcionais como resposta. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump anunciou que vai notificar o Congresso sobre a intenção de fazer operações terrestres para combater o narcotráfico. Ele não especificou onde as tropas americanas vão agir. Em coletiva na Casa Branca, o presidente disse que não precisa esperar que o Congresso faça uma declaração de guerra, porque as ações do governo têm o objetivo de combater os cartéis e as operações em terra vão matar pessoas que levam drogas aos Estados Unidos. O país tem feito uma série de ataques contra embarcações no Mar do Caribe, perto da Venezuela, que estariam carregadas de drogas. 37 pessoas morreram nessas ações. Donald Trump ainda acusou a China de usar a Venezuela como rota de tráfico de fentanil, um analgésico potente e altamente viciante. O republicano afirmou que esse deve ser o primeiro tema a ser discutido no encontro que terá na semana que vem com o presidente chinês Xi Jinping na Coreia do Sul. A imprensa americana revelou que helicópteros da tropa de elite foram vistos sobrevoando a região do Caribe. O grupo foi o responsável pela operação que terminou com a morte do terrorista Osama Bin Laden no Paquistão em 2011. Durante a coletiva, Trump também revelou que os Estados Unidos precisam se proteger dos cartéis do México e da Colômbia e voltou a acusar o presidente Gustavo Petro de liderar o tráfico no país. Em um pronunciamento na TV estatal da Venezuela, o presidente Nicolás Maduro disse que não quer uma guerra, mas que, em caso de ataque, vai fazer uma revolução ainda mais radical. Autoridades americanas estão em Israel para tentar avançar com a segunda fase do acordo de paz. O secretário de Estado americano Marco Rubio se encontrou hoje com o premier Benjamin Netanyahu. Temos muito trabalho pela frente, mas estamos otimistas e progredindo bem, disse Rubio. Para o presidente Trump, a manutenção do cessar-fogo e a reconstrução de Gaza são os principais objetivos neste momento. Por isso, autoridades americanas estão aqui.
O chefe das Forças Armadas de Israel se reuniu com o vice-presidente J.D. Vance e disse que a entrega dos últimos 13 corpos de reféns é um requisito para o início da segunda fase do acordo de paz. O parlamento israelense aprovou a anexação da Cisjordânia, um território palestino. Os Estados Unidos e países árabes são contra a medida. O primeiro-ministro Netanyahu afirmou que não sancionará o projeto. 11 dias depois do início da trégua, o exército israelense anunciou a morte de mais terroristas do Hamas. Eram os homens que sequestraram o casal Noa Aragamani e Avinatan Or no Festival de Música Eletrônica em 7 de outubro de 2023. Os 2 reféns foram libertados pelo acordo de paz. Hoje, o ex-refém Matan Angrest teve alta do hospital e finalmente pôde ir para casa. Quase 14 milhões de imigrantes latinos vivem em situação irregular nos Estados Unidos. Um relatório de um centro de pesquisa americano aponta que a maioria desses imigrantes vive em condições vulneráveis, sem acesso pleno a direitos básicos e sob risco constante de deportação. Segundo o documento, a população latina nos Estados Unidos quase dobrou entre 2000 e 2024, de 35 milhões para 68 milhões de pessoas. O Reino Unido registrou um aumento no número de imigrantes que cruzaram o Canal da Mancha em 2025. De acordo com o Ministério do Interior britânico, quase 37 mil pessoas chegaram ao país, número maior que os 36.800 registrados em todo o ano passado. A travessia, feita de forma irregular, é considerada perigosa e já deixou dezenas de mortos nos últimos anos. Na França, foram divulgadas imagens que mostram o momento da fuga dos ladrões depois do roubo no Museu do Louvre. O vídeo de 30 segundos mostra 2 dos assaltantes descendo pelo elevador de carga acoplado à caminhonete. Um deles veste um colete amarelo. O outro usa um capacete de motociclista. Na gravação é possível ouvir uma conversa por um radiocomunicador. Eles vão sair, eles vão sair. Em seguida, sirenes de polícia podem ser ouvidas ao fundo. Apesar do alerta, os assaltantes conseguiram fugir de moto por esta rua. As imagens foram divulgadas por diversos veículos de comunicação aqui da França, mas ainda não há confirmação sobre quem fez a gravação. O vídeo pode ajudar nas investigações da polícia, que até agora não conseguiu prender nenhum suspeito. Desde domingo, mais de 150 amostras de DNA foram coletadas nos locais por onde os assaltantes passaram, segundo a investigação. Os resultados devem ser divulgados nos próximos dias. A direção do Museu do Louvre declarou que a coroa com diamantes e esmeraldas que caiu enquanto os ladrões fugiam vai poder ser restaurada. Na Alemanha, uma propaganda gerou polêmica. Um fabricante do elevador de carga do mesmo modelo usado no crime criou um anúncio com o slogan: "Quando você precisa que seja rápido". O empresário disse que tentou tratar o tema com leveza, já que ninguém se feriu. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite, boa sexta-feira para você.